bem filosófica. Você sabe que eu entrei na faculdade de filosofia. Depois eu fui expulso dela por causa do AI-5. Aí entrei na faculdade de Direito, fui expulso da faculdade de Direito. Resolvi não me formar, mas eu gosto muito de ler filosofia, de ler, estudar, etc. Estamos aqui para mais um Barraco Filosófico e hoje nós vamos armar um barraco com José Genuíno. Barraco Filosófico. Quando estou diante de você, eu me vejo diante de um personagem histórico que representa a luta do povo brasileiro. E foi a primeira vítima do lawfare que deu no que deu. E na revista Jacobin, você fala que não consegue viver sem sonhos e entende sonhos como a possibilidade humana de planejar um mundo melhor, né? E você diz que acredita que esse mundo teria que ter as seguintes características. O direito material, ele deveria se fundir com o direito subjetivo. E que, para isso, é preciso lutar contra o ceticismo que coisifica as pessoas. Então, eu queria te perguntar para a nossa audiência, para o nosso público, qual é essa diferença entre direito material e subjetivo, como eles podem se fundir e por que, para conquistar isso, é preciso lutar contra o ceticismo? Eu aprendi uma coisa na minha vida. Essa é a terceira quarentena. Eu vivi a primeira 5 anos na ditadura militar, a segunda na ação penal do Mensalão, que eu fiquei 1 ano e meio preso, ou na Papuda ou em casa, e agora a terceira por razões sanitárias. E eu aprendi uma coisa fundamental, que os humanos, o ser humano, ele é corpo, é alma, é espírito, é afeto, é potência, e a potência do ser humano é essa relação entre a alma e o corpo e a alma. Não há como separar essa questão. Por isso que eu entendo que as condições materiais são importantes, mas, além das condições materiais, são as condições subjetivas. Nós somos ser social, mas também temos algum nível de autonomia. Esse nível de autonomia é o papel do sujeito, é o papel da consciência, é o papel da vontade. E eu aprendi isso na prática, porque eu vivi algumas situações no limite. Limite que eu digo, por exemplo, a tortura. Você vive o limite, o corpo quer uma coisa e a cabeça quer outra. O limite, quando eu tive que gritar por água, quero água, porque eu não tinha urina, não tinha cuspe, e um cara me deu uma garrafa de água mineral clandestinamente por baixo da porta da cela. Eu vivi esse momento quando eu estava na Papuda e eu recebi a solidariedade de uma médica que eu nem conhecia, que me levou na marra para o Instituto Médico Legal para fazer o diagnóstico sobre o aneurisma da aorta. E aquilo ali gerou uma confusão muito grande. O direito material tem que estar combinado com o direito subjetivo. Por exemplo, é tão radical a comida, o emprego, a moradia, como é radical, por exemplo, o direito da mulher de decidir sobre o seu corpo, como o direito da comunidade LGBTQIA+, de não ser discriminado, como o direito da comunidade negra, homens e mulheres, a não serem combatidos por questão racial. O direito a não sofrer constrangimento. Você tem 2 tipos de constrangimento. Você tem um constrangimento material e você tem um constrangimento espiritual. Por exemplo, na época da ditadura, a pancada começa no corpo e depois vai na alma. A tortura é isso, começa no corpo e depois vai na alma. Na ditadura pós-moderna, da democracia liberal, do Mensalão, a tortura começa na alma, depois chega no corpo, porque eu era conhecido, dando entrevista, faz o espetáculo que eu era corrupto, porque tinha assinado 2 empréstimos legais. E aquilo ali vira um espetáculo em que você é fragilizado. Aquele ataque na alma chega no corpo, inclusive em mim chegou, porque eu tive um aneurisma da aorta com 10% de chance de sobreviver numa cirurgia complexa. Então, esse limite eu acho muito importante. E eu acho que a esquerda tem que entender
que a luta por uma nova sociedade, que eu chamo socialista, democrática, pluralista, humanista, não é apenas as condições materiais. E uma das razões do fracasso do socialismo foi cuidar apenas materialmente, achando que com comida e com emprego as pessoas vêm automaticamente ter consciência. Não é verdade. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente garantiu acesso à saúde, educação, emprego, salário mínimo. E muita gente se virou contra nós, porque você tem o fator da subjetividade. Na verdade, a revolução é uma conquista de subjetividade. E o capitalismo neoliberal, ele criou subjetividade. Por exemplo, a subjetividade do medo, do ódio, a subjetividade do individualismo, a subjetividade da superioridade do homem sobre a mulher, a superioridade da competição e não da solidariedade. Portanto, a luta hoje, ela se dá no terreno da subjetividade. E eu acho que isso por isso que eu chamo, a revolução não é um ato só, é um movimento de várias facetas que se relacionam com a ideia de uma sociedade que não tenha medo do conflito. Por que a democracia é essencial numa sociedade civilizada? Porque a democracia é a civilização do conflito. A democracia é a institucionalização do conflito. A democracia é o conflito expresso. A democracia não é o pensamento único, a democracia não é abaixar a cabeça, a democracia é o seguinte: o outro não é inimigo, o outro é adversário, mas eu não posso me constranger em dar minha opinião. Você não pode ter medo de dar opinião, você não pode ter medo de ser mulher, pode ter medo de ser homem, pode ter medo de ser homossexual, pode ter medo de ser negro, negra. O ser humano, ele tem que estar livre e rebelde, cultural, social, econômico e politicamente. Você não pode viver uma sociedade com seres humanos prisioneiros de uma monstruosidade construída, em primeiro lugar, através das religiões, depois veio através do capitalismo. É tanto que hoje você pergunta para um ser humano: vem cá, o mundo pode se acabar com a pandemia ou com a catástrofe, mas o capitalismo é eterno. Que história é essa? Mas em senso comum é esse. Então, nós temos que desmontar essa religião do mercado, do dinheiro, e construir uma sociedade desse tipo. Por isso que eu faço essa mistura. E essa mistura é em função da minha experiência de vida. Eu vivi momentos de vamos dizer assim, ações no Congresso, na Constituinte, grandes negociações, e vi momentos que eu estava sozinho. Então, eu lutei para não me desintegrar. Por isso que essa minha terapeuta foi muito importante, porque ela disse: você tem que viver bem sem o paramento, sem a farda, sem o paletó, sem o microfone, sem o púlpito, sem a tribuna. E sem a audiência. Você tem que ter uma coerência intrínseca ao seu ser. Mas, Genuíno, então eu quero te agradecer muito por você ter vindo subir aqui na nossa pequena tribuna do Barraco Filosófico para a nossa audiência. Você já deve estar bem recuperado de todo o trauma, né? Eu estou recuperando agora. Essa recuperação, Fernanda, ela é uma recuperação em que você caminha numa espécie como se fosse um carro. Você tem o retrovisor e o para-brisa. Eu tenho meus pesadelos, eu tenho minhas assombrações, eu tenho minhas superações. Você tem esse retrovisor e para-brisa, porque a memória, ela é o presente, ela é o futuro. Eu sempre pergunto de onde eu vim, o que sou e para onde eu vou. Essa dialética está permanente na gente. Você não pode riscar a memória, não tem como. Ao mesmo tempo, você não pode viver só dela, você tem que olhar para frente, com aquela ideia do Eduardo Galeano, que caminhar é o caminho. O caminho é caminhar. Vamos colocar você e o Lula como dois políticos muito importantes da história do povo brasileiro, que sofreram tudo o que sofreram, né? O que você sofreu tem a dimensão do que o nosso querido ex-presidente Lula sofreu, né? Só que o Lula, ele teve ao mesmo tempo uma recompensa simbólica, né? Então, eu fico pensando, por exemplo, o acampamento na frente da prisão, as pessoas gritando bom dia todo dia para o Lula. Ontem ele foi aclamado, aliás, gente, que está vindo, nós estamos gravando isso na quinta-feira, no dia seguinte, a coletiva que deu Lula, maravilhosa, né, ontem. Então, Lula tem toda uma recompensa afetiva, simbólica, emocional, que compensa toda a perseguição
a loucura e o golpismo contra ele, né? Você, Genuíno, me parece que não teve essa recompensa ainda. Eu quero uma recompensa interior. Eu vou te dar um depoimento que foi muito forte. Meu pai faleceu com 96 anos de idade. Ele era camponês, analfabeto, nunca conheceu a São Paulo. E eu sou o filho mais velho. Trabalhei com ele na roça. E um dia ele me fez 4 perguntas. E eu não consegui responder. Ele disse, meu filho, me explica. Você trabalhava na roça. Saiu da roça para estudar e foi sacristão com o padre. Entrou na universidade, ia virar doutor. Aí a política lhe tirou da universidade. Ele sabe quando eu fui cassado. Segundo, você queria sair da roça para estudar, voltou para a roça fazer guerrilha. Você vira deputado famoso em São Paulo e eu via você na televisão. E você não ficou rico. Quarto, vocês ganharam a questão contra o governo, que elegeram o Lula e ele está fazendo tudo de bom para nós. E você, nessa situação, me explica. Aí eu tive que dizer, é o destino. O meu destino é a luta. Para mim, a vida só tem sentido se ela estiver vinculada a causas. Com a vida a causas, a sonhos, a objetivo, porque senão ela fica sem sentido. E tá difícil entender, né? Aí a minha mãe participou da conversa e disse, se você vira famoso, e ela é muito religiosa, ela fazia novena, quando eu fiquei 12 anos sem aparecer em casa, ela dizia, e você fica no Congresso defendendo que Deus não existe, e defendendo o direito da mulher a interromper a gravidez. Aí ela disse, e você casou com a japonesa? Eu disse, e eu não me casei, eu me ajuntei com ela. Aí ela disse, como eu fiquei grávida do seu pai antes de me casar, é um castigo. Eu disse, castigo coisa nenhuma. Eu sou filho dessa rebeldia. Então, isso é um diálogo com a camponesa. Olha, que bonito, mas isso é a literatura, isso é a riqueza subjetiva que a gente estava falando. Claro, lógico. Você está fazendo literatura, bonito. E eu estou dizendo essas coisas até em primeira mão para vocês, porque vocês estão me estimulando isso. Boa tarde. Então, eu queria perguntar o que é esquerda. Assim, eu ia perguntar o que é esquerda hoje, aí faz sentido em falar o que é esquerda hoje, né? Faz, Renata. Para mim, esquerda é quem se compromete a lutar por uma sociedade de homens e mulheres com o princípio da igualdade social. Ser esquerda é colocar no centro das opções políticas a luta por igualdade social. O ser humano, não é legítimo o ser humano explorar o outro. Não é legítimo o ser humano ser dominado por outro. Não é legítimo o ser humano passar fome. Não é legítimo o ser humano ficar sem ter lugar para morar. Portanto, a grande conquista da esquerda, desde o Manifesto Comunista de 1848, portanto, há mais de 170 anos, foi colocar no centro do debate político da humanidade a questão da luta por igualdade social. E essa luta por igualdade social foi a grande conquista das revoluções. No século XIX, foram as conquistas trabalhistas da jornada, semana de 8 horas, previdência, estado do bem-estar social. As revoluções socialistas, com todos os erros e equívocos, garantiu o padrão material de vida das pessoas. Então, para mim, agora, essa questão se desdobra. O básico para mim é isso. Se desdobra para você ter, depois, você juntar isso com a liberdade. Você não pode, em nome da luta por igualdade, ferir a liberdade. Para mim, a liberdade é a autonomia do ser humano para dizer sim ou não. A liberdade não é o livre-arbítrio. Para mim, liberdade é o ser humano ter autonomia. Eu quero isso, eu quero aquilo. E, para mim, a liberdade é um valor intrínseco à luta por igualdade. E hoje, quando a gente fala dos vários processos de dominação, por exemplo, o patriarcalismo, o sexismo, a questão, por exemplo, racial, é uma mostra clara de que esse capitalismo neoliberal financeirizado, ele radicaliza a ideia de que os humanos são coisas, são números. Então, a ideia da rebelião social é muito importante. Eu gosto muito daquela frase do Che, que ele diz o seguinte, quando você vê a barbárie social e não se rebela, você perde a condição de ser humano. Porque o ser humano, quando ele não olha o outro,
E até o Gabriel Garcia Marques, no livro dele, tem uma frase bonita. Solidariedade é quando você dá a mão para quem está no chão. Porque quando você dá a mão para quem é igual, é um cumprimento, é uma formalidade. Agora, quem está no chão e você dá a mão, levanta, é solidariedade. Por exemplo, eu tive um momento extremamente radical de solidariedade. Quando eu estava sendo torturado lá no Araguaia, eu tive uma crise de malária. A malária tira água do corpo, que é uma febre muito alta. E o choque elétrico tira água do corpo. Então, eu tinha um momento que eu não tinha água nenhuma. Eu não tinha cuspe, não urinava nem nada. E eu gritava por água. E um soldado, clandestinamente, me deu uma garrafa de água mineral. Para mim, aquilo ali foi a maior solidariedade do mundo. Tá certo? Uma solidariedade desse tipo, que eu acho que é a solidariedade social. Quer dizer, então, para mim, eu acho que a atualidade da esquerda é isso. Para mim, a razão fundante. Até tem um livro do Bobbio, Norberto Bobbio, que é esquerda e direita, que ele toca nessa questão da diferença entre esquerda e direita. E essa questão é muito atual, porque o mundo hoje... Qual é a principal divisão do mundo hoje? É uma minoria, 1%, com tudo, e uma grande maioria sem nada. São os deserdados da terra. Imigrantes, refugiados, famintos, excluídos, né? Indígenas, quilombolas, por aí, perambulando. Então, eu acho que essa é a questão mais radical da luta da esquerda. Agora, eu estou partindo da ideia central. Isso tem que estar relacionado com uma visão de democracia. Por exemplo, a democracia, para mim, não é só votar. A democracia tem que ter conteúdo, é direitos. Você tem que ter uma sociedade de direitos. São direitos inalienáveis. E a humanidade, veja bem, companheiras e companheiros, ela construiu uma universalidade dos direitos. A Declaração dos Direitos do Cidadão da Revolução Francesa, da Independência Americana, e depois da ONU, é uma universalidade a direitos. E essa ideia dos direitos é fundamental. Eu acho que a grande conquista que eu me vinculei muito na Constituinte foi discutir o capítulo 5º da Constituição, que são os direitos fundamentais do ser humano. E esses direitos são a essência, porque sem direitos, o que é o ser humano? Então, aí você vai evoluindo para ter um processo de construção civilizatória da sociedade humana. E essa construção civilizatória tem que respeitar as particularidades de cada civilização, de cada região, de cada povo. A humanidade tem que conviver numa espécie de pacto civilizatório entre a ordem ocidental cristã, os muçulmanos, os judeus, os asiáticos, os chineses, dentro de um padrão civilizatório. Eu acho que esse é o ideal de uma sociedade radicalmente pluralista e democrática. Então, é nesse sentido que eu acho que a esquerda é atual ser de esquerda. E eu sou de esquerda e resgato esse compromisso com a luta por igualdade social. No caso, assim, resumindo, é como se você dissesse, ser de esquerda é defender os direitos de igualdade universal no âmbito material e no âmbito subjetivo, né? Voltando à questão que eu te fiz. Claro, é isso mesmo. Né? Mas eu não tinha perguntado se faz sentido ser de esquerda hoje. Eu tinha perguntado se faz sentido falar ser de esquerda e ser de esquerda hoje. Tem alguma característica própria desse momento que a gente está vivendo, que definiria o que é ser de esquerda? Eu vou dizer para você, eu sou de esquerda e sou socialista. Porque ser de esquerda é um compromisso militante. Eu não posso ser de esquerda num projeto individualista. Porque se eu não mudar o mundo, não adianta eu ser um... Aí eu me apego naquela frase do Marx. Não adianta interpretar o mundo, tem que mudar o mundo. A tese sobre Feuerbach, né? Já quem está falando de filosofia. Então é necessário você mudar o mundo. O mais difícil é mudar o mundo mudado. Porque o ser humano está sempre mudando, e mudando o mundo mudado. Então, nesse sentido, eu estou resgatando o papel do ser humano como sujeito. E, nesse sentido, agora, esse sujeito é coletivo. Então, eu acho que tem sentido você, ao ser de esquerda, ser também um militante das suas ideias, das suas causas, e ser um militante coletivo. Você sabe que na minha vida, Renata, todas as opções que eu fui até o fim. Eu não fiquei nenhuma pela metade. Entendeu? Fui até o fim.
Entendeu? Eu acho, por exemplo, eu podia não ser presidente do PT, certamente se eu não fosse, eu não teria sido acusado como fui, porque eu era presidente do PT. Mas como é que o Lula se elege presidente e eu não era presidente do PT? Eu era estudante em 69, quando eu entrei na clandestinidade em Fortaleza, eu tinha 22 anos. Aí eu disse, eu vou para a clandestinidade. Eu só tinha 3 opções, ou eu vou para o exílio, ou vou voltar para casa e seria preso, ou então eu vou para a luta armada. Eu fui para a luta armada. Aí fui para o Araguaia ser camponês. Então, para mim, essas opções, o ser humano é de opções, são de escolhas. E nesse sentido é que eu acho que você tem que estar vinculado a um projeto coletivo. Senão você contempla e não muda. Eu quero mudar o mundo. Licença, boa tarde, pessoal. Obrigado mais uma vez pela sua presença, Genuíno. Eu quero questionar o seguinte: eu tive uma breve experiência no Tocantins por motivos profissionais. Eu sou formado em Direito e atuo no Ministério Público da União, certo? Sim. Então, eu trabalhei em Araguaína. Eu conheci Araguaína. Foi lá que foi um dos lugares que da minha prisão que eu passei por lá uma noite amarrado naquele quartel da PM de Araguaína. Já li sobre isso, já vi a sua entrevista no História da Ditadura. Isso. Muito boa, inclusive. Mas o que eu queria questionar é o seguinte: como foi o contato, o convívio com os povos do Araguaia? E mais que isso, de que forma esse convívio impactou e que lembranças o senhor traz dessa experiência profunda no Araguaia? Eu recordo que a Globo fez uma novela com a Fernanda Montenegro, em que ela inicia com a seguinte frase: um dia o mundo vai acabar e só restará o Tocantins. Eu gosto de uma versão um pouco diferente dessa frase. Um dia o mundo vai acabar e só restará o Araguaia. Então a minha pergunta é assim: a guerrilha foi derrotada? Eu acho que não. Eu acho que a guerrilha é eterna e os guerrilheiros são imortais. Os ideais da guerrilha não foram derrotados. E o gesto da pessoa... você sabe que o maior gesto do ser humano é quando dá a vida por aquilo que acredita. Também não foi derrotado. Agora, a experiência política, enquanto uma alternativa para derrotar a ditadura, ela foi materialmente destruída no nível de heroísmo que raras vezes aconteceu na história do movimento de esquerda no Brasil. Dos 70 guerrilheiros, sobreviveram 12, mais ou menos, 2 corpos foram identificados e a maioria nem teve o direito de se identificar. Portanto, eu acho que o ideal, a ideia, aquela coisa que representou o Araguaia nas nossas vidas não foi derrotado. E, para mim, o Araguaia foi uma coisa muito forte. Você estava falando aí do Tocantins. Aquele Tocantins era o norte de Goiás. Eu me lembro muito quando eu andava em Araguaína. Eu andava lá com outro nome, com outra identidade. E, para mim, era muito forte andar naquelas regiões. E uma das coisas mais interessantes é porque a gente era de uma geração, pessoal, nós somos filhos de uma geração da Revolução, a Revolução Cultural, Revolução Musical, Revolução Comportamental, Guerra do Vietnã, Revolução Cubana, morte do Che. Foi um processo de ebulição no mundo inteiro no pós-Segunda Guerra Mundial. E nós somos filhos dessa época. É tanto que a nossa geração não tinha medo. É proibido proibir, não tinha medo do risco, gostava do desafio. Nesse sentido, o Araguaia foi o maior exemplo de generosidade de uma geração de homens e mulheres que passaram por situações dificílimas. Viver na selva, para quem nunca viveu na selva, não era o meu caso, que eu vivi na roça, eu vi para alguns companheiros como era difícil. Convivia na selva, cobra, jacaré, bicho, malária, leishmaniose, não era brincadeira. E a gente convivia aquilo num grau de otimismo. A gente cantava a Internacional, a gente cantava as músicas, a gente cantava Apesar de Você, a gente cantava Disparada, a gente cantava Viola Enluarada. Aquilo ali era um canto que alimentava aquela geração que sabia que a vida, a gente só tinha um endereço de ida, não tinha um endereço de volta.
Uma coisa que mais me machucou foi quando eu me senti preso. É como se eu tivesse sido separado do corpo. Quando eu senti preso e vendo o que estava acontecendo. Então, eu acho que, nesse sentido, a lição do Araguaia foi muito antes. A gente conviveu intensamente com o povo. Porque a nossa lei lá era conviver com o povo para se misturar com o povo. E a gente se misturava radicalmente com o povo. Trabalhar na roça, caçar, se vestir, comer coisas que o povo comia. Às vezes a gente se assustava. A primeira vez que eu fui comer açaí, num caldeirão de madeira, numa gamela de madeira, eu vi aquele negócio e eu fiquei assustado. É sangue. Aí o cara botou farinha e disse, come. Eu comi aquilo ali, era uma doçura. Comi açaí puro. Quer dizer, lá no meio do mato, não era no barraco, né? Quer dizer, então essas coisas eram muito fortes. E a gente tinha uma relação que é diferente da vida normal. Na guerrilha, todo mundo é igual. Não tem separação entre homem e mulher, não tem separação entre chefe e comandado, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo tem as mesmas coisas. Às vezes eu via companheiras que diziam, olha, eu vou comandar não é porque eu sou mulher, eu vou comandar porque eu atiro melhor do que vocês. Eu não vou comandar porque vocês vão dar uma cota de tiro para mim. Não, é porque eu faço melhor do que vocês. Então, vocês têm que se enquadrarem. Eu vivi isso aí. Então, foi uma experiência muito forte. Por isso que uma coisa muito forte que eu convivi com a população, por exemplo, eu tive preso com um jovem, aí ele disse, o que é aquele fio que bota na minha orelha e eu fico pulando como sapo? Então, ele conheceu a modernidade, que é a eletricidade, com a tortura, que é medieval. Porque ele nunca tinha visto a eletricidade. Então, essas coisas, esse convívio era muito intenso. Quando eu convivia lá, por exemplo, eu via como é que as mulheres morriam por não ter nenhuma assistência à situação de ter filhos. E eu vi que os médicos, companheiros da guerrilha, faziam partos em situação que eles diziam que eram curandeiros. E a gente vivia no mato com aquela miséria, aquela esperança de libertar aquele povo. Então, eu diria para você que foi um convívio muito intenso. Alguns aspectos extremamente até pitorescos. Por exemplo, a gente lá tinha companheiros que eram casais e outros não eram. E os companheiros que não eram casados tinham uma relação social na região. E a gente tinha dificuldade, porque era proibido a gente ter relação afetiva com mulheres camponesas, porque a gente não podia contrair essa relação estável. E era um problema, porque o pessoal ficava desconfiado. Que são esses caras, jovens, 23 anos, 24 anos, andando pelos lugares e não tem mulher, não é casado? O que é isso? E aí, quando a gente ia para a cidade, eles diziam, vocês não podem ir para o Vietnã. O Vietnã era a zona, porque tinha muita morte. Né? Quer dizer, então era um convívio muito intenso com aquela coisa que a gente vivia no mato. E agora, a gente encontrava a selva, por exemplo, eu costumava dizer que a selva era como a Paulista. A gente andava na selva como se fosse na Paulista, sem se perder, adorando o canto dos pássaros, dormir, o ronco da onça, saber atirar, os rios. Então, a gente vivia naquele mundo. Por exemplo, a Serra Pelada, quando a gente andava por lá, a gente via aquele minério bem douradinho no solo, ali por cima. Era a Serra Pelada, a gente não estava lá para ser garimpeiro. Então, foi uma vida muito intensa. E a coisa que mais me marca até hoje é a minha convivência com as companheiras. A gente tinha uma convivência muito intensa. Inclusive, tem uma companheira que eu conheci ela aqui do movimento estudantil, a Sueli, que era estudante da USP, japonesa, e ela tinha um cabelo longo, muito bonito, e eu dizia, Sueli, deixa seu cabelo que eu quero cortar o cabelo para fazer do cabelo a armadilha, porque a gente bota o cabelo na pista e pega quem passar pelo cabelo. E o cabelo é ideal porque ele tem a cor preta, não é visível, e tem o cheiro de quem está vivendo no mato. Então, essas coisas a gente ia criando cada coisa. Eu diria para vocês que era uma vida muito intensa mesmo. E a gente construiu essa visão muito ideal, muito romântica. A guerrilha tem o lado romântico e o lado brutal. Você sabe que a guerrilha é uma mistura de poesia com sangue.
Tem poesia e sangue toda hora. Você está equilibrando essa contradição. E eu vivia isso lá com os companheiros e as companheiras. Até hoje isso marca muito. E quando eu estava preso, a coisa que mais me machucava era identificar companheiros e companheiras pela cabeça. Quer dizer, companheiros que eu vivia, que eu convivia. Então, são esses fatos, é de uma geração que viveu. Eu digo para vocês, vocês só situar, eu tento fazer um esforço muito grande, porque eu tenho 74 anos, vivi 54 de militância política. Eu comecei em 64 como estudante secundarista. E eu acho que todos esses episódios que eu vivi, eu não tenho o direito de ser pessimista. Porque quem viveu tudo isso e sobreviveu, tem o dever, com o povo brasileiro, com vocês, jovens que não viveram isso, com outros companheiros e companheiras, de falar essa verdade. Eu não estou aqui fazendo a cabeça de ninguém, eu estou fazendo um relato da minha experiência. E, para mim, o Araguaia foi uma coisa muito forte, muito marcante, naquilo que representava um sonho. Era uma geração que sonhava e não tinha medo de sonhar. E a gente vivia no meio da selva, com uma alegria impressionante. Companheiras que iam para lá e, para poder despistar da família, levava enxoval de casamento. A gente chegava lá com aquelas roupas de casamento, tinha que queimar, porque não dava para ficar na selva com aquilo. Então, era uma coisa assim muito forte. E depois eu vivi uma experiência que foi conversar com as famílias. E a mãe dessa japonesinha, a Sueli, quando eu fui procurar ela, a mãe dela queria falar só ela e eu, porque os filhos e o pai eram contra o que a menina tinha feito. Ela disse que a versão que tinha é que a filha tinha virado prostituta. E eu disse, não é verdade, a sua filha virou guerrilheira. Aí ela disse, você acha que ela morreu feliz? Eu disse, acho. Aí ela disse, basta, o papo se encerra aqui, porque se ela morreu feliz, eu estou feliz. Sabe essas coisas assim muito fortes? Daí você tem que acreditar no ser humano enquanto potência. E aí eu volto àquele conceito, viu, Fernanda? Da subjetividade. E você descobre em pessoas comuns esse sentimento de valor. Você confia na humanidade por esse exemplo de humanismo. Às vezes a pessoa nem tem consciência política, mas tem cada gesto humano que é uma coisa que realmente marca o sentido da vida, no sentido humanista, de um futuro, etc. Tal. Aí você vê, o ser humano é capaz de barbaridades, e a gente sabe disso. Mas o ser humano também é capaz de grandes atitudes, de grande generosidade. Por isso que a gente não pode cair no ceticismo nem no pessimismo.